No filme não liga, não tem nada. Aí eu acertei. Tipo, a minha mãe. Alguém vai. Vamos lá, galera. Então, hoje vamos falar. O pessoal de casa me ouve? Tudo certo aí? Sim? Maravilha. Então, hoje vamos falar de transformações, tá? A ideia é o seguinte: quando você quer relacionar, né? Em matemática a gente passa muito por isso, que é a ideia de você relacionar objetos, tá? E tentar classificá-los ou compará-los, tá? Por exemplo, a ideia aqui é o seguinte: imagine quando você tem, primeira coisa é o seguinte, quando você tem, né, dois conjuntos, né, de objetos, tá? E você quer compará-los, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é fácil. Quando você vai montar uma sala de aula, né? Você quer colocar cadeiras que comportem todos os alunos que você vai ter dentro dessa sala de aula, certo? Concorda? Então você, de certa forma, você tem dois conjuntos, que é o conjunto dos alunos, das pessoas que vão participar, né, que vão utilizar essa sala, e o conjunto de cadeiras que você quer colocar e você quer realizar, né, tem que meio que criar um match entre esses dois conjuntos, né? Esse match é essencialmente uma das maneiras, que é uma relação, né, entre esses dois conjuntos. Normalmente a gente pega uma relação tipo função, tá? O que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos que tem algumas propriedades, né, para ser chamada de função, certo? Que é o que? Todo elemento do domínio tem que estar relacionado com o único elemento do contradomínio, tá? É como a gente aqui nessa sala. Imagine que você o conjunto das pessoas é o domínio, né, e o contradomínio é o conjunto das cadeiras, né? O match, a relação que a gente faz é o que? Toda pessoa tem que estar sentada, né? Ou seja, todo mundo tem que estar relacionado com alguma cadeira. E uma pessoa não pode estar relacionada com duas cadeiras, ou seja, uma pessoa não pode utilizar duas cadeiras. Aí eu estaria falando da relação ao contrário. Tipo, se eu pegar, agora imagine que eu quero fazer a seguinte relação, das cadeiras com a pessoa. Aí sim, aí funcionaria do mesmo modo. Entendeu, Alice? Porque função está relacionado somente com a seguinte parte. Você tem o domínio, tem um contradomínio e tem uma relação daqui para cá que tem a seguinte propriedade. Todo mundo daqui tem que estar relacionado com alguém. E com um único alguém que está no contradomínio. Entende? Basta isso para ser função. Tá? O que você disse é, se eu te dar, não pode, como foi? Duas pessoas em uma cadeira só. Isso significa que a função é injetiva, né? Porque duas pessoas não podem estar relacionadas com o mesmo. Isso é uma propriedade a mais do que uma relação de função. Entende? Neste caso seria uma função injetiva, de fato. Ok? Mas a ideia é, quando você tem dois conjuntos e quer relacioná-los, uma boa forma de relacioná-los é buscar uma função, né? Porque uma função te permite para cada cara associar um único cara num contradomínio, no outro conjunto, tá? Então uma transformação linear, ela é uma função. O que eu quero relacionar agora são dois espaços vetoriais. E eu quero meio que relacionar
esses espaços vetoriais. Então a ideia é pegar uma função, tá? De um espaço vetorial no outro. No entanto, o que é que eu quero? Qual é o meu objetivo nessa brincadeira? É comparar, de certa forma, não somente, né, montar uma relação entre os elementos. Por quê? Porque quando você estuda espaço vetorial, não é somente um conjunto, tem uma estrutura nele, que é uma estrutura de soma e multiplicação por escalar, que satisfazem 8 propriedades, certo? Então, quando eu quero meio que relacionar dois espaços vetoriais, eu não estou somente preocupado com os elementos, com os vetores. Eu estou preocupado também, né, com a estrutura que tem um espaço vetorial e a estrutura que tem um outro. Então, eu preciso de algo que meio que relacione também a estrutura. Tá? O que é a estrutura? A soma de um com a soma do outro e a multiplicação por escalar de um com a multiplicação por escalar do outro. Tá? E o objeto que faz esse tipo de relacionamento, que dá para você relacionar também a estrutura, é uma função especial que é chamada de transformação linear. Ok? Então eu vou definir como é a definição precisa desse objeto. Tá? E a gente vai compreender. Então, definição. Tá. Então, sejam U e V espaços vetoriais sobre os reais, tá? Então, uma função T, alguém falou no chat? Tá. Pessoal, se alguém de casa tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone e pergunte, tá? Porque eu não estou ouvindo não. Tô vendo não, chat não. Tá. Então, uma função que vai de U em V é dita ser uma transformação linear, tá? Se satisfaz T aplicado, se eu pegar dois elementos de U, por exemplo, o 1 e o 2, e somar, e aplicar T nesse elemento, isso dá igual a T de 1. Isso é a definição de transformação linear. Tá? T de U2. Oi? Se satisfaz 1. Satisfaz também 2. Tá? Para todo. O quê? Esse 1 aí é só para dizer satisfaz 1. Satisfaz 1. Tá? Isso para todo U e o 2 pertencente a U. E também satisfaz a segunda propriedade, que é T. Quando eu multiplico um vetor por escalar, aplico o T, isso é a mesma coisa que alfa T de U. Não é, porque são coisas distintas, né? O que você está querendo, bom, vamos pensar o que isso
está fazendo, tá? Tá, deixa eu ver se continua aí. Tá. Vamos lá. O que é que isso está fazendo? Observe. Né? Você tem aqui. Tenha fé. Você tem aqui U, tá? Aqui você tem V, ok? E você tem uma função de U em V. O que é que isso está fazendo? Observe as propriedades que essa função tem que ter para ser chamada de transformação linear. O que é que ocorre? Observe que se você pegar o 1 aqui, você pode levar no T de 1. Todo mundo está enxergando essa cor? Tá bem. Certo? Aí você tem agora também o 2 e ele é levado no T de U2. Tá? Observe que como eu estou no espaço vetorial, eu posso somar um 1 com o 2. Então, quando eu somo, isso me dá um novo elemento, né? Que é o 1 mais o 2. Esse cara daqui, ele tem que estar relacionado com alguém aqui. Tá? O que é uma transformação linear faz? A transformação linear diz que o T de 1 mais o 2 está relacionado com a soma dos dois vetores, né, que eu tinha pego como sendo a imagem de 1 e a imagem de U2. Aí aqui ele está relacionado com T de 1 mais T de U2. Ou seja, tem uma propriedade especial. Observe, lembra o que eu disse antes. Lembra que eu disse, a transformação linear, ela também relaciona as estruturas dos espaços vetoriais. Observe. Onde é que eu estou somando isso aqui? Em U. Porque eu estou somando dois elementos do domínio. E esse cara daqui, onde é que eu estou somando? A soma é em V. Porque T de U1 e T de U2 está em V. Então, o que é que isso está fazendo? A transformação linear, além de relacionar um elemento de U com um elemento de V, ou seja, pegar um U e levar no T de U, porque uma função, ela pega um elemento de U e leva em V. Então, T de U vai estar em V. Sempre. Porque é a imagem de um elemento de U. Certo? Ok? Tá, olha esse produto por escalar. Onde é que eu estou multiplicando isso? Ou seja, observe que isso é a forma de multiplicar em U. E esse daqui? É a forma de multiplicar por escalar em V. Ou seja, a função T está relacionando as operações que eu tenho em U com as operações que eu tenho em V. Dessa forma. Tá? Ela leva a soma em soma, produto por escalar em produto por escalar. Ok? Vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor. Tá? Vou dar um exemplo simples, que não vai bugar em nada, e depois darei um exemplo onde haverá uma explosão aí nos neurônios, tá? Então, primeiro exemplo, pegue essa função aqui. T que vai do R2 ou de R em R2, tá? E faz o seguinte: T de X é igual a X 2X.
Ok? Observe que t de x1 mais x2, ou seja, eu estou somando dois números em R. Tá? Quem é isso? Se você aplicar t nesse cara, vai ficar quem? x1 mais x2. Duas vezes x1 mais x2. Todo mundo concorda com isso? Né? Só é você observar que ela pega x, aí leva em um par. Qual é o par? Na primeira coordenada é o próprio x e na segunda coordenada é duas vezes o x, onde eu estou aplicando a t. Então, se eu apliquei o t em x1 mais x2, na primeira coordenada vai aparecer x1 mais x2. Tá aqui. E depois duas vezes o x, 1 mais x2. Certo? Beleza. Então, até aí tudo ok. E quanto é que dá isso? Opa, desculpa. Observe que agora eu posso usar, né, a estrutura que eu tenho em R2, porque tudo isso mora no R2, concorda? Porque é um par ordenado. Então, observe que isso vai dar x1 mais x2, aí 2x1, porque eu posso multiplicar a segunda coordenada, mais 2x2, certo? Mas isso eu posso separar na seguinte forma. Isso é a mesma coisa que x1 mais 2x1, certo? Mais x2 mais 2x2. E isso daqui, se você olhar, isso é o t de x1 mais o t de x2. Certo? Ou seja, ela levou soma de números em soma desses vetores aqui. Mas você pode fazer isso porque você está falando dos reais? Não porque eu estou nos reais. É por causa da estrutura do mapa. Eu vou lhe dar outro exemplo onde não é. Falta a outra propriedade. Vamos para outra propriedade. Aplique t de alfa x. Quem é t de alfa x com esse mapa é alfa x, 2 alfa x. Mas isso a gente pode fazer da seguinte forma. Isso é alfa x, alfa 2x, né? Porque é tudo comutativo, porque na segunda coordenada tudo é número real, podemos brincar com ele. E aí eu posso colocar em evidência, e isso vai ficar x, 2x. Concorda? Então isso é alfa t de x. Então observe que essa função satisfaz as propriedades para ser uma transformação linear, certo? Então, t, portanto, t é uma transformação linear. Na computação, você vai ter um resultado que está em Rn e você vai querer relacionar isso com um número real somente. Aí você define uma transformação linear que pega esse resultado que está lá em Rn e transforma ele em um número só, porque você não consegue visualizar Rn, mas você consegue visualizar um número real só. Aquele professor da Chivalé, ele fez um negócio desse. Não, isso tem muitas, por exemplo, muitas aplicações. Por exemplo, pega uma foto, né? Todo mundo fez essa brincadeira, né? Quando tira uma foto, às vezes você quer rotacionar essa foto. Também. Como é que você faz isso? Clicar. Beleza, Alice. Você aperta no botão. Beleza, a gente aperta no botão. Mas o computador tem que entender essa apertada no botão e fazer alguma coisa. Entende? O que é que está por trás daquele tipo de coisa? Ele meio que multiplica por uma transformação dessa, que pega o elemento e gira ele 90 graus. E esse tipo de elemento, geralmente, esse tipo de coisa é uma transformação linear. Entende? Outra aplicação, por exemplo, você usa o GPS. Né? O GPS, você olha, bota o celular aqui, ele
ele te diz, eu quero ir daqui para o RU, ele aponta o RU, né? Só que ele tem uma setinha para dizer se você está na direção certa ou errada, Quando eu giro, né? Exatamente, porque quando eu giro o celular, Segue. ele ainda continua, não fica doidão e dá a direção errada, né? E ele meio que corrige e continua dando a localização certa. Entende? Por exemplo, imagine aqui, todo mundo faça esse experimento em casa. Tá? O pessoal de casa. Você fica de frente para o computador, aí você olha, por exemplo, na minha direita aqui, eu tenho uma escada. Estou dentro da sala, tem uma escada aqui. Tá? Observe, essa escada aqui está à minha direita. Certo? Está 3, 4 passos à minha direita. Para a Elora, ela não está na mesma posição que a minha. Entende? Mas se eu fosse, imagine que eu queira representar a posição daquela escada onde eu sou o referencial. Tá? Então eu diria assim, a escada está a 3 passos à direita do Wagner. Todo mundo sabe, né? Então imagine que eu estou em coordenadas. Aí eu diria assim, então aquele ponto ali, ele é o ponto 3 nessa direção e 0 nessa. Ok? Tá. Para Elora, faz assim, Elora. Olha para frente e fixa um referencial. Você que escolhe. Beleza. Para a Elora chegar nessa escada, ela tem que andar 3 para a esquerda dela e mais 4, sei lá, para frente. Então essa escada já teria outra coordenada, certo? Aí a minha pergunta é, beleza, agora imagina o cara que está, né? Eu quero passar minhas coordenadas para a Elora e eu quero que a Elora entenda o meu referencial. Então tem que ter meio que uma máquina que transforme as coordenadas, as informações que eu dou, né, e transforme nas informações que para a Elora faça sentido. Entendeu? Tipo, se eu pegar a escada, é o 0,3 para mim, para a Elora é o 3,4. Então tem que haver uma máquina que meio que quando eu jogo a informação aqui, ela cospe para a Elora, ou seja, joga para a Elora a informação correta no referencial da Elora. Porque senão a Elora fica perdida. Tá? Essa máquina que faz isso é uma transformação linear. Ela pega coordenada em um referencial e transforma em coordenada em outro referencial. Tá? E essas coordenadas relacionam o mesmo objeto, só está mudando o referencial. Né? Porque a escada continua estando no mesmo lugar. O que é que mudou? Que para a Elora sabe onde ela está de uma determinada maneira e eu sei onde ela está de outra determinada maneira. A pergunta é, mas deveria haver alguma coisa que meio que pegasse essa informação que está na minha e escrevesse para a Elora. Concorda? Por exemplo, um exemplo disso que eu estou falando é a língua. Eu escrevo em português. Exatamente, um tradutor. Né? É uma espécie de tradutor isso. Só que ele coloca em outras bases. Está entendendo? Só que aqui é relacionado à posição. Entendeu, Elora? Isso ocorre muito na física, né? Quando você para observar algum experimento, né? E você olha para um referencial, o experimento está de uma forma, o mesmo experimento para outro está de outra forma. Mas é o mesmo experimento. Deveria ter alguma coisa que relacionasse essas duas coisas. Né? Porque senão cada um ia ter uma visão do objeto. E por que isso não ocorre? Porque tem algo que meio que traduz o que um vê no que o outro vê e relaciona isso. Entende? Então essa transformação linear também funciona
para fazer esse tipo de coisa. A gente vai falar mais nisso quando começar a mexer com coordenadas e eu explico melhor. Ok? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas segura as pontas aí. Todo mundo de casa entendeu? Ou deu para imaginar? Beleza. Agora deixa eu dar um outro exemplo. Que vai explodir a cabeça? Agora não. Ainda. Ele sempre deixa mais melhor no final. É quando eu vou embora. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês verem que nem tudo ocorre, nem tudo é uma transformação linear. Por exemplo, pegue T, do R2, do R em R2, novamente. Viu, Alice? T de x igual a x quadrado. Aí a pergunta é, isso é uma transformação linear? Não. Por quê? Porque ela não tem a propriedade nem de soma, nem de produto, né? Ela não faz isso. Pegue isso aqui e aplique o t. Então isso dá x1 mais x2, x1 mais x2 ao quadrado. Só que isso vai dar isso, x1 mais x2 ao quadrado, mais, aí eu vou abrir isso, vai dar x1 ao quadrado, mais 2 vezes x1, x2, mais x2 ao quadrado. É por causa do 2x1, x2 extra, né? Exatamente. Então isso daqui eu posso separar assim, x1 ao quadrado, mais 0, 2x1, x2, mais x2 ao quadrado, certo? Observe que isso é t de x1 mais 0, 2x1, x2 mais t de x2. Observe que eu não tenho a igualdade desse, ou seja, não satisfaz a propriedade que eu quero, né? Que é a propriedade a soma leva em soma, né? O t de u mais v, o t de 1 mais o 2 é igual a t de 1 mais o t de 2. Observe que aqui apareceu um termo extra, que é esse. Certo? Então, observe que eu não tenho a igualdade sempre. Basta que esse termo seja não nulo para me dar problema. Tá? E como aquilo tem que ocorrer para todo elemento do domínio, ou seja, para todo o 2, né, isso daqui vai aparecer não diferente de zero para alguma escolha adequada de x1, x2. Concorda? Por exemplo, se eu pegar x1 e x2 não nulos. Ok? Então, portanto, tá? Portanto, T não é uma transformação linear. Isso, não funciona no produto também. Ou seja, observe que para ser uma transformação linear, tem que valer aquilo, a soma, levar na soma para todo elemento do domínio, tá? Para todos dois elementos que você pegar no domínio e para todo escalar multiplicado por um elemento do domínio quando você aplica t. Tá? Se valer a soma e não vale o produto, não é uma transformação linear. E vice-versa. Tem que valer os dois, as duas coisas. Tá? Agora vamos para o exemplo massa. Vamos lá. Todo mundo vamos pegar um espaço maluco. Vou pegar esse aqui, o quadrante. Pega esse espaço aqui, x1, y1, o R2, tá? Tal que x e y
é maior que zero. Ok? Define essa soma. x1, y1 mais x2, y2 é igual a x1, x2, y1, y2. Certo? E quando você multiplica isso daqui faz isso. Como é que você vai aplicar uma transformação linear de Q em outro espaço, sendo que Q não é espaço? Tá. Tchau. Ok? Esse cara daí é um espaço vetorial. Então, isso daqui é um espaço vetorial. Ok? Por que isso é um espaço vetorial? Bom, tem que valer as 8 propriedades para ser chamado de espaço vetorial. Vamos bater lá. Eu não ia provar não, ia deixar como exercício, mas vamos fazer esse esforço. Pelo menos em algumas. Tá? Por exemplo, é associativa? Primeira. Deixa eu colocar aqui. A1. Ou seja, primeiro eu vou verificar que é um espaço vetorial, tá? Porque para falar de transformações lineares, eu preciso de espaço vetorial. Então, vou verificar que esse é um espaço vetorial, ok? Professor, não seria mais fácil provar que é um subespaço? Sim, Alice. Lembra, para provar que é um subespaço, eu preciso relacionar, ele não basta ser um subconjunto. A soma e o produto por escalar tem que vir do espaço. Entendeu, Alice? Entendi. Observe que ele é um subconjunto do R2, mas o jeito que eu estou somando nele e multiplicando não vem do R2. Faz sentido. Certo? Massa. Então vamos lá. Por que é associativo? Você tem que verificar o quê? x1, y1. Eu vou verificar que eu vou escrever associatividade. Então vou fazer. Vamos lá. x2, y2 mais x3, y3. A gente tem que mostrar que isso daqui é igual a x1, y1. Aí agora eu somo x2, y2 mais x3, y3. Ok? Tem que mostrar essa igualdade. Bom, para mostrar isso, observe, vou começar do lado direito e vou chegar no lado esquerdo. Eu vou somar primeiro isso. Quando eu somo primeiro isso, o que é que fica? Fica x1, x2, y1, y2. Aí eu vou pegar isso e somar com isso. Certo? Então vai ficar isso mais x3, y3. Tá, mas isso agora, observe que eu tenho dois elementos com dois pares ordenados, né? O da esquerda e o da direita. Quando eu somo, eu tenho que multiplicar as coordenadas. Então isso vai dar... Observe que o x1, x2 é uma coordenada agora. Então fica aqui com parênteses aqui. Aí eu estou multiplicando pela primeira coordenada do outro par, que é o x3. A mesma coisa com o y. Certo? Mas observe agora, em cada coordenada, todos são números reais. Todo mundo concorda? Porque só é lembrar o conjunto. Onde o conjunto é o quê? Os elementos são pares, né? Pertencente a R2. Então, cada coordenada está em R. Certo?
Então, observe que aqui é um produto de 3 números. Mas o produto de 3 números é associativo. Então, tanto faz eu multiplicar o x1 por x2, pegar o resultado e multiplicar por x3, como guardar o x1, multiplicar primeiro o x2 com o x3. Concordam? Então, observe que isso dá igual a x1, aí agora eu multiplico x2, x3. Depois, pego o y1, isolo, deixo ele separado, multiplico por y2, y3. Mas observe que isso daí eu posso separar, segundo a minha soma, no x1, y1, mais x2, x3, y2, y3. Mas isso agora, observe que isso é o jeito de somar aqui, ó. Então eu posso voltar numa soma desse conjunto. Ok? Então vale a associatividade. Todo mundo concorda? Tá? Até agora, beleza. A comutatividade vai valer também. Obviamente, por quê? Porque vale em R. Observe que o que a gente brincou aí foi que a associatividade em cada coordenada funciona em R. Observe que a comutatividade vai funcionar, porque cada coordenada, o produto é comutativo. Então eu posso trocar a ordem. Tá? Eu não vou fazer esse daqui. Mas aí vocês fazem em casa com calma, tá? Que é, se eu pegar x1, y1, mais x2, y2, isso é a mesma coisa que pegar x2, y2, mais x1, y1. Não vou fazer. Aí agora vem a propriedade 3, A3, que é o quê? Existência do elemento neutro. O que é um elemento neutro? Existe o zero pertencente ao conjunto, tá o quê? Qual é a propriedade do elemento neutro? U mais ele é igual ao próprio U para todo U pertencente ao conjunto. Tá? Então, observe o seguinte, qual é o elemento que quando você soma, qual é o par que você deve pegar aqui, de modo que você soma com esse, dá esse mesmo, 1. Então, observe que o zero nesse conjunto, por isso que eu digo, o zero é o símbolo que denota o elemento neutro. Nem sempre é o zero. Neste caso é o exemplo. Por exemplo, o 1. Tá? Ok? O zero é o símbolo que a gente usa para denotar o elemento neutro da soma no conjunto. Mas, obviamente, nem sempre é o zero. Por exemplo, se eu estou falando de matriz, é uma matriz, não é o zero como um número. Entende? Aqui é um outro elemento. Tá? Esse daqui é o elemento. Sim? Mas é o zero mesmo? Pode ser um outro símbolo que parece um zero? Porque eu lembro do Calió ali usa um. Então, mas aí é que tá. Ele não importa o símbolo, é só símbolo. Entende? Você pode usar o símbolo, por exemplo, pode chamar de estrela e dizer, ó, estrela é o elemento neutro. Entende? O importante é que vocês entendam por que eu chamo de zero. Porque geralmente quando você fala do elemento neutro com a soma, o que é que você associa? Ao zero. Mas é um símbolo. Para denotar, você pode meio que generalizar essa ideia desse zero abstrato, que é o quê? É um objeto, né? Se você for generalizar, é o objeto que quando eu somo com qualquer outro cara do conjunto, dá o próprio cara. Então, todo o objeto desse conjunto que tem essa propriedade, eu vou denotá-lo, ou vou chamá-lo de zero. Entende? Ok? É que nem agora, por exemplo, quem é o simétrico? Exatamente. Olha, você tem que mostrar que para todo U,
pertencente ao conjunto, ó, existe um outro elemento que você, normalmente aqui você chama de menos U, tá? Mas lembra, o menos U não é o menos que você conhece, tá? O menos U é o elemento que tem a seguinte propriedade, tal que U mais menos U é igual ao elemento neutro. Exatamente, que neste caso seria o 1. Então eu pergunto, vamos imaginar que o menos U, né, é igual a B. Eu não sei quem é ainda, tá? Mas se ele existisse, né, ele deveria satisfazer o quê? Se eu pegar x e y e somar isso daqui, o meu U, e eu somar com o AB, eu quero que dê o elemento neutro, que é o 1. Por quê? Porque é o elemento neutro do conjunto que eu estou trabalhando. Tá? Bom, quando eu somo, isso daqui vai me dar x vezes A, y vezes A, vezes B. Isso deve ser igual a 1. Então, no caso, menos U seria o oposto de U. O menos U seria o oposto esse. Mas lembra, o menos U não fica associando a multiplicar por menos alguma coisa, entende? Tá? Pensa abstratamente é o símbolo que tem essa propriedade, né? Que quando você soma com um elemento, né? Com um cara cujo ele é o simétrico, dá o elemento neutro. Neste caso, quem seria o A e o B? Exatamente. Então, neste caso, o menos U é 1 sobre x, 1 sobre y. Tá? Aí eu pergunto a vocês, estão convencidos que isso é um espaço vetorial? Falta mais 4. Posso deixar como exercício? Posso deixar como exercício? Beleza. Beleza. Tá. Exercícios anteriores eu concordo que é. Então, vou deixar como exercício. Então, exercício. Poxa, tá entendendo não, porque a transformação linear aplicada sobre o zero do espaço vetorial é igual a zero do outro. Só que não estou legal. Usando uma propriedade do espaço vetorial, porque se você pega um escalar zero, ou seja, o escalar zero multiplica por ele, por um vetor, dá o zero do outro. Então, exatamente. daí coloca o zero para fora da transformação linear. Isso. E dá o zero do outro. Sim. Porra, massa. Ó, o exercício é completar a prova. Completar a prova. Rapaz, tem um espaço maior que esse daí não, vai cair só para as duas. Uma pergunta mágica do curso de linear é: não tem nenhum espaço vetorial onde qualquer espaço que a gente pegar é o conjunto dele? Espaço universo. Espaço universo, pronto, excelente. Existe não. Você tem que ler o livro Teoria de Conjuntos. A regra na contradição existe. Suponha que existe um elemento. O que é um conjunto? O conjunto é um objeto sem definição, entendeu? Não tem definição. Conjunto não tem não. Você fala que é uma coleção de objetos, mas o que é isso? Não tem não. Não tem. O que você faz é elencar algumas premissas que um conjunto deveria obedecer, exatamente. Isso é você ler o livro, tem um livro chamado Teoria de Conjuntos que você aprende essas coisas. É só lógica, entende? É bem interessante. Aí lá tem um axioma da escolha, esse tipo de coisa. Que tudo é baseado nessa axioma da escolha, esse tipo de coisa. Porque quando você diz assim, eu não lembro se é do Halmos, eu acho que é o Halmos. Quando você diz assim, tome tal cara num conjunto, a pergunta é, por que você pode pegar? Entende? Você está usando o axioma da escolha ali. Mas, enfim.
Ó, vamos lá. Então eu vou definir agora uma transformação linear, como eu disse, aqui buga. Ó, pegue T, que vai do R2 no quê? Intervalo, hein? Nada ainda. Oi? No intervalo não ainda. Não, pô, eu não dei já? Deu não. Dei. Dei, pô. Depois que você levar o gato Intervalo de 5 minutos. 5 minutos. Isso tá gravando. Tá. Então vamos lá. Daqui a pouco eu dou. Daqui a 10 minutos. Deixa eu terminar esse exercício que eu dou 5 minutos, 10 minutos de... Vamos lá. Você pega 2 caras e leva na exponencial desse cara. Ok? Beleza. Eu escolhi esse E aí porque eu quis, tá? Poderia ser 2 e tal. Tá. Tem que verificar que é uma transformação linear. Então, para isso, vamos à luta. Então, o que é que eu devo fazer? Pega 2 caras de R2. Aí você pega 2 caras de R2, ó. Eu vou botar um aqui, 1 e 1, x2, y2. Isso é a mesma coisa que eu tenho que somar quem é x1, y1 mais x2, y2. Isso vai dar o par x1 mais x2, y1 mais y2. Observe que o jeito de eu somar aqui, ó, essa soma, deixa eu colocar amarelo. Essa soma aqui é a soma no domínio. Tá? Por isso que eu somei e ficou assim. Não confunda, pelo amor de Deus. E o que é isso? Bom, aí você olha para a sua função. O que é que a sua função faz? Pega o par xy e leva o número neperiano elevado à primeira coordenada, depois ele de novo é elevado à segunda coordenada. Então vamos fazer. Então vai ficar E elevado à primeira, que é x1, x2, depois y1, y2. Aí, propriedade de exponencial. Exponencial da soma vai ficar o quê? O produto. Então vai ficar de x1 vezes x2, y1, y2. Aí agora lembra, onde é que você quer chegar? Eu quero mostrar que o t dessa soma é igual ao t do primeiro mais o t do segundo. Concorda? Então observe que isso daqui, o que está aparecendo aqui, é a soma do nosso espaço. Né? Porque quando a gente soma no nosso espaço, ele multiplica as coordenadas. Ó. Ele faz isso. Lá já está aparecendo multiplicado. Então eu posso separar numa soma, que eu quero fazer o processo inverso. Então observe que isso é de x1, de y1, mais de x2, de y2. Isso é justamente o t de x1, y1, mais o t x2, y2. Então, é uma transformação, pelo menos pela primeira propriedade. Agora vamos à segunda. Quem é o t de alfa xy? Pessoal de casa, tem alguma dúvida? Então, sempre que a gente opera dentro do T, né, que é o domínio, a gente sempre usa as operações que a gente está definindo no domínio. Exatamente. Quando a gente está tratando mais fora do T, né, que seria as nossas normais, a gente sempre usa o conjunto do contradomínio.
Exatamente, porque você tem que ver que é o seguinte, o T ele é aplicado nos elementos do domínio. Então, se eu estou aplicando o T e estou somando os elementos, né, e estou aplicando o T nessa soma, o jeito de eu somar aqui dentro é a soma do domínio. Só que quando agora eu pego o T de um mais o T de outro, observe que a soma é no T de cada um. Logo, é no contradomínio. Porque o T ele pega um cara no domínio e joga no contradomínio. Ok? Tá, então vamos lá. Dúvidas até aqui, o pessoal de casa? Pessoal de casa, por favor, me confirme aí, tá tudo ok? Rapaz, todo mundo de casa gazeando, é? É? Cadê o pessoal de casa? Tudo ok, o Pedro tá aí, o João, a Massa, o William, massa. Beleza. Vamos lá. Então observe o que é que está ocorrendo aqui, ó. De novo. Vamos lá, galera. Olha aí. Olha que eu estou aplicando o T no alfa de um vetor, né? Então, se eu estou aplicando o T em alguém, nesse vetor, esse vetor está no domínio. Então, o jeito de eu multiplicar aqui é o jeito do domínio. Que é o quê? R2. E como é que eu multiplico em R2? Vai ficar T, alfa x, alfa y. Aí agora o que é que faz T? O T pega isso e coloca o quê? E elevado à primeira coordenada, que é o alfa x, E elevado à segunda coordenada, que é o alfa y. Professor, Opa! na segunda linha, Aqui. ali, ó. Isso, aí. Quando você está dizendo que E elevado a x1 mais E elevado a x2 é igual a E elevado a x1 vezes E elevado a x2, é? Não seria um vezes? Isso não é... Isso é regra de potência, né? Se você tem A elevado a B mais C, isso é igual a A elevado a B vezes A Não, elevado sim. a C. Mas dessa aí, ó. Quando você falou... A segunda que igualdade. Hã? Você está olhando essa igualdade aqui ou essa? Essa aí. A primeira ou a segunda? Essa? Agora. A segunda. A segunda, essa aqui. Certo, Alice? A segunda, a do meio. Essa? Isso. Pronto. Isso. Essa daqui eu estou usando a própria... Sim, diz. Pronto. Pronto. Essa daqui Mas, eu estou tipo assim, usando... você tá me dizendo... Vá, fale. Desculpa. Você tá me dizendo que E de x1, E elevado a x1 vezes E elevado a x2 Sim. é igual a E elevado a x1 mais E elevado a x2, é? É porque, olha, aqui, esse jeito de somar... Onde é que eu tô? Aqui. Esse jeito de somar aqui, ó, é desse conjunto. E nesse conjunto, quando você soma dois pares, por exemplo, x, y mais AB, você multiplica as coordenadas. Foi assim que a gente definiu a soma nele, entendeu? Ah, então não é a soma normal, não. É a soma do conjunto. É a soma no conjunto. Ah, entendi. Entende? Esses dois elementos, esse daqui pertence ao quê? Esse aqui pertence a esse quê que eu construí maluco lá. Ah, entendi. Aí o jeito de somar nele é multiplicando as coordenadas, entendeu? Aham. Olha ele aqui em cima. Ele Tá certo. é o primeiro quadrante do R2. E o jeito de somar nele é dessa forma. Entendi. E o jeito de multiplicar por escalar, olha como é. É levar ao alfa cada coordenada. Uhum. Então é o que eu vou usar agora, para a próxima. Ó, Entendi.
Olha aqui, esse aqui. Aí neste caso, você usa a regra de potência, né? Porque a potência, uma base elevada ao produto, fica potência da potência, certo? Então fica x elevado a alfa y elevado a alfa. Mas você sabe pelo seu conjunto que quando você tem as coordenadas elevadas ao mesmo alfa, esse alfa pode sair fora, porque é o jeito que você multiplica nesse conjunto. Quando você multiplica alfa vezes um elemento do conjunto, isso dá a primeira coordenada elevada a alfa, a segunda coordenada elevada ao mesmo alfa. Então observe que aqui eu tenho um par elevado a alfa, certo? E eu estou dentro do conjunto, porque eu estou morando aqui, ó. Porque o t leva num elemento daqui. Então esse cara daqui é igual a alfa vezes x y. Isso daqui é a mesma coisa que alfa t de xy. Logo satisfaz as duas propriedades. Ok, Alice? Opa, deixa eu tentar resolver isso. Resolvi um pouquinho, né? Deixa eu resolver mais aqui. Resolvido? Beleza, certo? Portanto, T é uma transformação linear. Ok? Então a gente para 10 minutinhos, tá? E voltamos daqui a pouco. Alguém de casa tem alguma pergunta?